2017. Ano da Palavra. Neste 2017, comemora-se os 500 anos da Reforma Protestante. Para a CPAD, esse é o ano da Palavra. É tempo de reafirmar o compromisso com a sã doutrina. No terceiro trimestre, a revista Lições Bíblicas de Adultos traz o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. Comentada pelo pastor Ezequias Soares. Inspiração divina e autoridade da Bíblia. A Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. A Igreja de Cristo e as manifestações do Espírito Santo. O currículo de escola dominical mais completo do país, só a CPAD tem. E com descontos e vantagens especiais para as igrejas. Aceitamos todos os cartões. Reserve agora pelo 0800 021 7373. www.cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 13. Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Meus queridos irmãos, durante esse trimestre, estudamos o caráter de diversos personagens da Bíblia e encerramos estudando o caráter de Cristo, aquele que tem um modelo de caráter supremo para todos nós. Diz o texto áureo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6. Nesta lição, nos deteremos de modo bastante resumido, com muita reverência e temor, sobre o personagem mais importante que já pisou na terra. Refletiremos sobre Jesus, o homem de caráter perfeito. É praticamente impossível descrever a grandeza de sua personalidade e do seu caráter supremo com palavras humanas. Sua entrada no seio da raça humana, em seu estado de miséria espiritual, não somente significou Deus entre nós, o Emanuel, mas também sua missão salvífica, em cumprimento da promessa do Criador, de redimir o homem caído desde o Éden. Ele se humanizou como a semente da mulher, que haveria de ferir a cabeça do diabo. Ele era, ao mesmo tempo, Deus-homem e homem-deus, possuindo as naturezas divina e humana, na incompreensível união hipostática, o que o torna incalculável em sua dimensão plena de sua natureza, pela mente finita e limitada do homem. Para entender o seu caráter no âmbito deste estudo, em que apresentamos exemplos de homens e mulheres que foram protagonistas da história bíblica, precisamos analisar alguns aspectos de sua vida retratados nas Escrituras, tanto em termos proféticos como em seu nascimento, seu desenvolvimento humano, experiências que vivenciou, no confronto com a realidade espiritual e humana em que foi introduzido para cumprir o plano de Deus para a redenção da humanidade. Ele era o Verbo que estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, João 1, 1 e 2. O que nos remete à sua divindade e eternidade. Abstraindo a sua condição divina, seu caráter humano revelou qualidades especiais. Sofreu necessidades humanas como cansaço, fome, sono, alegria, tristeza, traição e muito mais. Experimentou também o que é ser tentado. Podemos aprender que as forças do mal investiram contra ele não só no mundo da tentação, mas em diversas áreas da vida, incluindo a área moral. Mas ele em tudo foi grande vencedor. Ele venceu todas as fontes da tentação. Venceu o mundo. Ele disse aos seus seguidores: eu tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu a carne, a natureza carnal, né? Ele disse da ressurreição de Jesus Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Atos 2,31. Como um ser divino e ao mesmo tempo humano, Jesus mostrou alguns aspectos do seu caráter que são muito relevantes para nós. Em primeiro lugar, ele tinha um caráter santo e puro. Ele venceu o diabo em todos os embates e confrontos. Então disse Jesus lá no monte da tentação ao diabo: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Uma síntese do seu caráter, de sua vida, sua vitória total sobre o pecado, está no livro aos Hebreus. Ali diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Em segundo lugar, ele teve um caráter obediente à vontade de Deus. Antes de iniciar seu ministério, propriamente dito, houve alguns eventos que merecem destaque. Por exemplo, o batismo e a tentação de Jesus. Ele apresentou-se para iniciar seu ministério quando foi até o Jordão para ser batizado por João Batista, para cumprir toda a justiça, quando começava a ser de quase 30 anos, Lucas 3:23. O batismo de João era para arrependimento de pecados. Jesus não tinha nenhum pecado, mas submeteu o seu batismo de João para cumprir toda a justiça. Logo após o batismo em água, ele foi conduzido, Jesus, pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, Mateus 4, 1 e 2, e foi servido pelos anjos no meio das feras, naquela circunstância dramática. Foi uma prova de fogo para Jesus como homem, mas ele suportou todos os ataques presenciais do maligno e venceu em tudo. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Com humildade, submeteu-se ao batismo de João. Com a graça de Deus foi aprovado o batismo de fogo da tentação no deserto. E só depois escolheu seus primeiros discípulos. Aqui o caráter de Jesus demonstrou estar forjado para cumprir a sua missão. Em terceiro lugar, demonstra no texto que nós lemos que ele tinha um caráter manso e humilde. Como homem, demonstrou ter um caráter humilde. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. Diz ainda: então Jesus, chamando para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 25 a 28. Em quarto lugar, Jesus tinha um caráter amoroso e compreensível no julgamento das pessoas. Jesus foi o único que cumpriu as exigências da lei em toda a sua plenitude, mas demonstrou ser possuidor de um caráter cheio de amor e misericórdia para com os que falham. Os fariseus encontraram a mulher em flagrante adultério, como homem. Pegaram a mulher, arrastaram-na pelas ruas e levaram até Jesus. Ali, diante de uma multidão e dos discípulos, os acusadores da mulher disseram que a lei mandava apedrejá-las. Jesus os escutou, mas não atendeu de pronto. Diz o texto: e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. João 8:8. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. Endireitando Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Que Deus nos ajude a entender as preciosas lições que nos tem dado ao longo desse trimestre, com o exemplo de caráter dos personagens bíblicos estudados, homens e mulheres, e especialmente com o exemplo do caráter supremo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe a todos.
CPAD, a editora da Escola Dominical.